Imponentes, elas são a marca de um período áureo nesta parte do Brasil. A arquitetura dela, a forma como foi feita para ser resistente à época e o transporte dela, né, que foi bem, sim, dificultoso de ver de longe. E é um marco na história do nosso estado, né? A história das Três Caixas d'Água está ligada diretamente com a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré no século XX. Foram consideradas o que há de mais moderno em construção naquela época. E as caixas d'água, é interessante, né? Que as pessoas pensam que nunca funcionaram. O que não é verdade. Eles tiveram atividade, sim, de caixas d'água. Abasteceram a cidade até 1957. Até 1957, os tanques abasteciam as residências de pouco mais de 10 mil moradores. E, na época em que funcionava, elas tinham a cúpula dela, a pintura, pintada de branco. Por quê? Porque a cor branca aquece menos que a cor preta. Os raios solares, a cor preta atrai muito mais raios solares para não aquecer muito a água. De Chicago, nos Estados Unidos, veio o material para a obra. Primeiro embarcando pelo mar e logo em seguida pelos rios amazônicos. Em viagens que duravam meses. E como um quebra-cabeça, os tanques foram montados pela Chicago Bridge Iron Works. Curiosidade, é bom que se diga que aqui na Praça das Caixas d'Água é necessário que se coloque uma placa para fazer uma homenagem ao guardião das caixas d'água. A um barbadiano que chegou aqui em 1908, foi o primeiro bombeiro hidráulico da ferrovia Madeira-Mamoré e ele dava manutenção e assistência às caixas d'água. E o mais interessante, não existe nada com o nome deste guardião, que chamava-se Oscar de Peysa Maloney. As construções são revestidas por chapas de metal em formato côncavo. O topo delas segue o molde que lembra mais o de um cone. Os tanques são sustentados por 4 colunas de ferro entreliças. Na base e em cada uma delas está uma passarela de onde se pode chegar por uma escada, o que é proibido. Com capacidade para 200 mil litros, a água para encher os reservatórios vinha do Rio Madeira. Ela chegou aqui em 1910. E essas caixas d'água foram fabricadas em Chicago. Vieram para cá, numeradas as placas e foram montadas como um grande quebra-cabeça. Deu certo a primeira e 2 anos depois, 1912, vieram as outras 2. E as caixas d'água, é interessante, né? Que as pessoas pensam que nunca funcionaram. O que não é verdade. Eles tiveram atividade, sim, de caixas d'água. Abasteceram a cidade até 1957. Mas o tempo passou. A população de Porto Velho cresceu, assim como o consumo de água que aumentou. Para as Três Caixas d'Água, restou a aposentadoria. De utilidade pública, viraram um monumento. Hoje, parte integrante da história desta terra. O mesmo fabricante das caixas d'água são os mesmos fabricantes das pontes. Nós temos as pontes ao longo da ferrovia, né? E também outras caixas d'água também. Temos caixa d'água em Guajará-Mirim, temos caixa d'água em Jirau. Essas caixas d'água quadradas que nós temos ao longo da BR também foram, né, que era ao longo da ferrovia, foram fabricadas em Chicago, nos Estados Unidos. Na bandeira do município, lá estão as 3 caixas d'água, tremulando no amarelo do ouro. O cartunista Zogby imortalizou o símbolo inspirado nos rondonienses. Na série de desenhos Animaniacs da Warner Bros., a réplica é a casa dos irmãos Iaco, Uaco e Dot. Um século depois da sua construção, as 3 caixas d'água continuam reinando soberanas, ainda que num reino em que as autoridades locais não cultuam preservar por sua história. Outro ponto importante que chama a atenção na construção das 3 caixas d'água era a importância, já naquela época, de se zelar pela história. Quem for mais atento vai perceber que em cada uma delas existe uma placa com o nome da empresa responsável pelo empreendimento e a data da inauguração. Isso aí é um respeito pela história, ou seja, daqui a 100 anos vão voltar aqui, as placas vão estar aí. Eu queria que servisse de exemplo, as pessoas que estão aí hoje não se preocupam com a história. Inauguramos uma obra faz 3 ou 4 anos, não é assim, que ano foi? Ano tal, como está no registro, como está naquela obra. Eu acho que deveria ser assim. O desgaste do tempo, aliado à falta de cuidado, tem feito a estrutura apresentar danos. E caso as providências não sejam tomadas, o historiador teme a continuação do desgaste. Ele também é a favor de que o município aproveite melhor os monumentos para atividades culturais.